vou pedir para a igreja, todos direcionados para cá, vamos orar pela nossa diretora, para Deus abençoar essa palavra. Vamos, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu invoco a tua presença, Senhor. Ô Senhor, vem com a tua glória e com o teu poder, Pai. Manifesta, Pai, a tua presença, Senhor. Se enche, Pai, a tua filha, Senhor, do teu espírito, Senhor. Que o Senhor reveste ela com suas armaduras, Senhor. Brinda, Senhor. Brinda, Senhor, a tua filha, Senhor. Ela é usada que o Senhor preparou, Senhor. Uma palavra poderosa, a tua parte, Senhor. Para falar, Pai, para várias mulheres, Pai. Que nós sejamos, Senhor, saradas, saradas. Que nós sejamos influenciadoras. Que nós sejamos, Senhor, pilares da nossa casa, Senhor. O Senhor abençoe, Senhor, todas as mulheres, Senhor. E abençoe, Senhor, a nossa preletora, Pai, Juliana Cardoso, Pai. Derrama tua glória e teu poder. Coloca anjos, Pai, para restaurar ela, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, irmãs. Estou muito feliz de estar aqui. É um convite que foi feito pela pastora Rosângela. Posso dizer que foi a minha primeira pastora. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Amém? Eu quero deixar um livro para falar com você, tá? Que eu escrevi esse livro, é o testemunho que o Senhor fez na minha vida. E o intuito é dizer o que Ele fez por mim, Ele é infinitamente mais poderoso para fazer na vida de cada uma aqui, com cada história que cada uma carrega, tá bom? Então eu agradeço, Deus abençoe, e essa é a minha presença. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãs, vocês podem ficar sentadas, assim como vocês estão, da forma que vocês se sentirem mais confortáveis. O que eu vou seguir para vocês, segundo o tema, né? Filha, não ande ansiosa, você tem um pai. É o que eu vim dizer para vocês, essa parte. E lá em Mateus, né? Como foi o tema, né? Colocado no convite, Mateus 6, verso 25, fala assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Então eu gostaria de me apresentar antes da gente entrar nesse assunto, né? É tão falado hoje, né? Ansiedade, mas a gente também vai falar sobre a saúde do corpo, da alma e do espírito. Bom, eu já fui apresentada aqui, né? Como meu nome é Juliana, eu sou psicoterapeuta e eu lutei contra a ansiedade em todos os níveis possíveis que eu pude suportar. Só que a ansiedade, ela foi uma ferramenta que o Senhor usou para trabalhar na minha vida e me curar em todas as esferas da minha vida, do meu ser, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu quero que vocês já guardem aí que nós somos corpo, alma e espírito. Hoje eu tenho essa maravilhosa incumbência que o Senhor me deu. É um privilégio. Quando Ele nos traz uma cura, a gente transborda aquela cura. A gente compartilha aquilo com as pessoas que precisam de alcançar algo do Senhor. Então, para mim, é muito bom poder estar fazendo isso. E assim, a minha ansiedade, irmãs, eu vou compartilhar de forma muito resumida. Ela apareceu na minha vida, assim como aparece na vida de cada uma de vocês, ou de pessoas conhecidas, que vocês já ouviram falar. Eu tive crise de ansiedade. Na minha vida, foi porque eu sou sobrevivente de abuso sexual na minha infância. E através disso, quando há qualquer tipo de abuso, não é só o sexual, a gente tem uma distorção da nossa autoimagem, de quem a gente é, de quem o Senhor fez, para que a gente pudesse existir e viver o propósito. Então, além dessa distorção, eu não me via em Deus, eu não tinha identidade. Identidade é outra coisa que eu quero que vocês guardem. Identidade e paternidade de Deus. Qualquer vítima de abuso ou de abandono pelos pais, que ela não consegue se chegar a Deus como filha que é, como filho que é, diante de um
deve ficar ligado, porque é melhor ficar em silêncio, porque dói menos e a gente aprende a lidar. Eu também passei por alguns problemas no casamento, que é referente ao jeito como eu vivi, como fui criada, né? Duas pessoas que vão para um casamento, muitas vezes são pessoas com o emocional ferido, abalado, com comportamentos, né? Padrões comportamentais, a gente fala, que vem da nossa família de origem, né? Padrões de pensamento, quem eu acho que eu sou, o que eu espero, será que eu estou exigindo muito? É uma perfeição, que muitas vezes a gente espera do nosso cônjuge, né? E eu penso que isso é vice-versa. E aí a gente tem uma expectativa alta e que não é suprida. Então, por isso, tive problemas em finanças, que eu acredito que todos têm, né? Problemas de não concordar muito com o jeito de criar o filho, porque você solta muito, porque você aprende muito, né? E outras tantas coisas, gente. E a gente quase se separou, porque eu comecei a ter muitas crises. E eu comecei a questionar a minha existência. Para que eu servi? Para que eu estava nesse mundo? Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço. Nessa altura da minha vida, eu tinha feito a faculdade que eu não sonhava, administração, tinha me formado, tinha um trabalho bom, mas foi me prometido um cargo que eu almejava muito e ele nunca foi de fato meu. Então, naquele momento, começou as crises de ansiedade lá no meu trabalho, que evoluíram para crises de pânico e me fizeram procurar a terapia. Nesse mundo da terapia, eu fui estudar sobre ansiedade. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu falei, não, Senhor, eu tenho vontade de não fazer mais nada, de não lutar pelo casamento, de não fazer mais nada pelo Senhor na tua obra, mas eu vou te obedecer. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. E o Senhor começou a me tratar. E Ele começou a curar as feridas e me dar sentido e direção. Então, nesse meio tempo, além de estar aos pés do Senhor orando, e Ele começou a falar comigo, me direcionar, e eu estudei, né, nessa outra área que eu nunca sonhei em atuar, que é a área da psicanálise. E o Senhor falou assim comigo, e eu quero dizer isso para vocês essa tarde, que Ele queria me curar as feridas, para que eu pudesse ser um instrumento nas mãos dele, para poder levar, compartilhar essa cura com outras mulheres que passaram o que eu passei, ou coisas às vezes pior, às vezes menos, eu não sei. Mas o Senhor, Ele tem esse convite para você também, para você abrir seu coração, deixar Ele curar você, para que você possa levar a mensagem dele, a cura dele para outras mulheres. E é através disso, irmãos, que eu nunca pensei também em escrever a minha história. E o livro que eu escrevi foi publicado esse ano. Nunca nem pensei em escrever um livro porque eu tinha vergonha da minha história. E o Senhor, Ele foi ali comigo, me ajudando a escrever esse livro. E enquanto eu escrevi, Ele me curava. E o título desse livro é Como Deus Curou a Minha Vida. Com o objetivo que eu já me adiantei e já disse, né? Que Ele fez por mim, Ele pode fazer infinitamente mais por vocês. Se alguém tiver interesse, a irmã Sandra levanta a mão, está ali. Eu tenho algumas unidades, no final tu pode procurar, tá bom? Não vou me apegar a isso. E só para finalizar essa parte, eu queria deixar um versículo para vocês sobre isso. Romanos 8, 28. Não precisa abrir, irmãos. Ele fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram
aproveita esse mês, aproveita essa cor rosa, estamos todos lindas, a igreja está maravilhosa, a decoração, a cor, nos lembra, né, que somos femininas, somos mulheres, precisamos ser cuidadas. Então, aproveita esse lembrete e vamos cuidar da nossa saúde, vai marcar o seu médico, vai fazer os seus exames, vai ficar tudo em ordem, né, na saúde que a gente tanto precisa. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente deve zelar igualmente pelas 3 esferas que nós somos. Lembra que eu falei? Nós somos corpo, alma e espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ainda não é a palavra, está dizendo sobre isso. Então eu quero dar uma pincelada aí, tá? O nosso corpo, né? Ele é o templo do Espírito Santo. Como fala em 1 Coríntios 6:19. O corpo ele precisa estar saudável. Porque se a gente negligencia o corpo, irmãos, a gente não vai desfrutar e não vai servir o Senhor dentro do propósito no tempo que Ele tinha para nós. Muitas vezes a gente descuida e isso não tem claro. A gente não pode negligenciar a nossa saúde porque é o meio que nós estamos aqui para poder servir esse Deus e fazer a obra. Né? Agora falando da nossa alma, toda vez que na Bíblia estiver alma ou coração, é referente à nossa mente. Ou seja, nós somos um espírito, porque quando Deus fez o bonequinho lá de barro, fez Adão, soprou o espírito dele, o fôlego de vida, a energia, a vida em si, em Adão. E a partir daí, ele foi feito alma vivente. Ele precisava de um corpo para poder estar nesse mundo. Não sei se vocês está fazendo sentido para vocês, mas assim, a nossa alma, ela é a sede das emoções, tá? E quando a gente fala de sede de emoções, a gente fala que nela está contida a nossa vontade. A vontade de fazer o que às vezes nós não podemos, né? E além da vontade, o nosso comportamento. Mas a Bíblia fala que a gente deve submeter todos esses desejos da nossa alma ao senhorio de Jesus Cristo. O nosso temperamento, sabe aquelas pessoas que são muito bravas, muito explosivas ou muito ignorantes, a gente tem que se submeter. Quando a gente aceita Jesus, eu me submeto ao teu senhorio de corpo, alma e espírito. A minha alma, eu dobro ela diante de ti. Aí em Gálatas 5:22 fala que dessa forma a gente vai conseguir produzir, pôr para fora os frutos que vem do Espírito Santo, né? O nosso espírito, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Quando o nosso espírito está vivo, ele foi revivificado através da cruz de Cristo. Quando aceitamos Jesus, nós estamos ligadas com Ele. É aí que o Senhor fala conosco. Então, as 3 esferas, corpo, alma e espírito, têm que estar bem cuidadas, equilibradas e todas para a glória do Senhor. Tá? Vamos avançar. A gente não deve andar ansioso por nada, é o que diz o tema. E antes da gente abrir mesmo o tema e ler e falar sobre ele, eu quero que vocês entendam 2 coisas. Primeira coisa, ansiedade. O que é ansiedade? Todo mundo fala sobre isso. Ansiedade, queridas, é uma emoção. A crise de ansiedade é outra coisa. É quando essa emoção está fora de controle. Então passa a ter as crises. A ansiedade é uma emoção que a gente fala que é secundária, que vem da origem dela, é a emoção primária chamada medo. Chamada medo. E a Bíblia fala muito sobre isso também. Lembrando, todas as emoções são necessárias. O Senhor nos fez assim. Deus fez portadores de emoções e de sentimentos. Né? No Salmo 139:13 fala assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, minha alma, e me teceste, fizeste meu corpo físico no ventre da minha mãe. E tudo isso precisa estar equilibrado, as emoções têm que estar equilibradas, porque, olha, por exemplo, Efésios 4:26 se refere a raiva, irai-vos
vós, mas não pequeis. O que esse versículo quer dizer? Nós não estamos livres de nos sentir com raiva, tristes, magoados, porque a emoção é algo espontâneo, não é algo que a gente decide. O que a gente decide é o que eu vou fazer a partir desse sentimento que eu estou tendo nesse momento. Eu estou com raiva, não é uma pessoa que precisa gritar, xingar, bater, né? Eu tenho que, esse comportamento eu tenho que submeter ao Senhor de Jesus. Pronto, a gente falou sobre a ansiedade, só uma pincelada. Segunda coisa, além de saber o que é ansiedade, eu quero que vocês se atentem para isso, para vocês conseguirem pegar tudo o que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Eu acredito que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. Olha, eu vou perguntar para vocês, irmãs, e se alguém quiser pode ficar à vontade de responder. Quem você é? Quem nós somos? Todos aqui aceitaram Jesus? Tem alguém aqui que não aceitou Jesus? O que a gente vê então? Alguém se arrisca? Pode falar. Não? Ninguém? O que a palavra fala? Imagem e semelhança dele. Nós somos filhos de Deus. Vamos falar um pouquinho do apóstolo do amor? O apóstolo João. Ele entendeu quem ele era em Deus. Ainda não precisava dele, tá bom, irmãos? Capítulo João, Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12 a 13. João escreveu assim: olha, todos quantos o receberam como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, se tem alguém aqui que não foi planejado, que foi rejeitado, que foi abandonado, não importa, você aqui diz que você nasceu da vontade de Deus. Então, você que já reconheceu Jesus, você é filha, você tem um pai. Ele se referiu a ele como discípulo amado. Se vocês pegarem a Bíblia, João fala, eu sou discípulo amado e tal. Irmãs, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei uma vez pensando, falei, gente, como assim? João se achava mais do que os outros? Como que ele era amado e os outros não? Mas se você pegar o capítulo 1 de João e for ler, ele escreve a mensagem de evangelista dele. Ele descreve lá: no princípio era o Verbo. Ele está falando de Jesus. No princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele veio para os que eram seus, ele era a luz dos homens, mas aqueles que eram seus não o receberam, o rejeitaram. Aí, se você continuar, você vai chegar nesse versículo que a gente acabou de ler. Mas todos que creram, todos que receberam, todos que confessaram, deu-lhes o poder de ser filhos. Percebe? Essa era a visão que João tinha do que foi apresentado para ele. Ele era um judeu, foi escolhido. Ele entendeu que aquele galileu era o Filho de Deus. Ele entendeu que o Filho de Deus fez o Criador. Ele é a energia que foi feito, a palavra que entrou em ação e que obedeceu ali a ordem de Deus. João entendeu. É porque ele veio morrer nessa cruz. É para me ligar com o Pai. Então eu sou um filho amado, porque eu me mereço e Jesus morreu no meu lugar. Então eu quero dizer para vocês: Deus não faz exceção de pessoas. Em Atos 10:34, Pedro fala sobre isso. Tá? Então, João não era o filho mais amado, não era o discípulo mais amado. Ele entendeu que ele era amado. E olha a chave, irmãs. Vocês entenderam? Vocês leram? Mas vocês estão vivendo como? Vivendo como? Colocando em prática. Eu estou me comportando como filho? Eu estou acreditando
Quem quiser anotar, eu acredito que vai ser melhor para vocês lerem depois. Tá? Ele fala assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos nesse amor. Eu não só sei o que está escrito, eu confio que Ele me ama. É diferente. Ó, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que nós permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Guarda isso, amor perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento. Ou seja, se eu sei que eu tenho um pai, que Ele me remiu, eu não tenho dúvidas. Ele morreu por mim, eu sou filha dele. Vamos parar esse versículo por aqui, vamos continuar no 18. Esse amor não tem medo, pois o amor aperfeiçoado lança fora todo medo. Lembra que eu falei da ansiedade? Que ela tem origem no medo? Tá? Então, assim, se eu entendo que Deus me ama, eu confio. Se eu confio, eu não tenho medo, eu não ando ansiosa. E hoje eu vim aqui falar para vocês que ansiedade é falta de confiança. É falta de fé no Senhor. Não a ansiedade equilibrada, tá? A ansiedade, ela serve para fazer com que a gente planeje, com que a gente não perca compromissos, com que a gente alcance o objetivo. Tá? Ela tem sim a sua função que a gente precisava ter. Porém, o que passa disso é algo que você não resolve, você não controla e você perde o sono, você não está confiando que toda a sua vida, o seu futuro, o que vai acontecer a você, está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Pai. O Pai faz só coisas boas, perfeitas e agradáveis para os seus filhos. Olha, vou continuar. Então João entendeu que era filho. Ele cria que Deus era Pai. Mal, eu esqueci de perguntar, que hora que eu tenho? Qual o horário que eu tenho que terminar? Eu esqueci de perguntar. 4h30? Tá. Então eu quero dizer para vocês, ainda que a gente tenha tido um pai ou uma mãe que não cuidou de nós, o nosso Pai Celestial não era assim. Ele é um Pai perfeito. Ele é o único que é de perfeito amor e cuidado. Os nossos pais, eles deram o que puderam, gente. Eles nos amaram do jeito que eles aprenderam. A gente não aprende a ser mãe, acho que as irmãs aqui vão concordar, com os nossos filhos. A gente aprende a ser mãe com a nossa mãe, com o exemplo que a gente teve. Porque muitas vezes a gente vive e fala assim: eu não vou fazer isso com meus filhos. E de repente você se vê fazendo igual, ou pior, porque eu falei aqui dos padrões de comportamento que a gente aprende. Então a gente repete. E aí é hora de tirar aquele comportamento ruim e renovar a mente. Que em Romanos fala também sobre isso. Renovar a mente segundo a palavra, segundo a maneira certa de exercer. Irmãs, eu vou ler agora o tema. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir, pode ficar sentado comigo, tá? Ou comigo não. Aí vocês podem ficar sentados mesmo. Então o tema está em Mateus 6, o verso 25. Vamos lá. Por isso eu lhes digo: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber, para vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimento nos celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem suas roupas. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui, amanhã são lançadas no fogo, como não será mais generoso com vocês,
Deus, na sua magnitude, na sua soberania, Ele criou cada detalhe pequenininho, porque nosso Senhor é grande, mas Ele criou e Ele controla todas as coisas. Não há nenhum detalhe que o Senhor não consiga controlar. No 32 ele fala assim, para vocês não se preocuparem, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Sabe por que ele falou isso? Porque os pagãos serviam a outros deuses, eram gentios, eram órfãos, não tinham pai celestial. E isso me chamou muita atenção, porque em seguida Jesus fala assim, mas está querendo anular o começo, tipo, não se preocupe, porque não tem necessidade. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam, né? Ou seja, Deus está olhando, está vendo. Lá no 33 agora, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas. Quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Esse versículo também a gente tem nele muitas vezes. Eu ficava, o que é o reino de Deus? Fazendo um paralelo com Mateus 18, Jesus vai falar assim: eu lhes digo que se vocês não forem como essas crianças, não se convertam como elas, não se tornem iguais a elas, vocês não entrarão no reino dos céus. Como assim, como criança? Não é na infantilidade, não é na inocência que eu vim falar hoje, é na confiança. Todo mundo aqui tem, ou já teve, ou vai ter, criança pequena em casa. Que criança vocês já viram na casa de vocês falar assim, mamãe, eu acho que eu não vou conseguir dormir porque amanhã não tem leite para mim, que não tem. Vocês já viram isso? Criança se preocupa dessa forma? Não. Criança vai dormir, descansar e confiar que o pai e a mãe vai provar. Esse é o nosso pai. Continuando aqui sobre o reino dos céus, também vai falar em Romanos 14:17. Reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Então o que Jesus estava querendo dizer desse reino? Esse reino é só na eternidade? Não. A gente pode estudar aqui. Se eu não me engano, foi Paulo que falou que o reino dos céus está dentro de nós. Todos aqueles que receberam Jesus e foram transformados. Você tem, irmã, aí dentro de você a paz do Espírito Santo, a alegria da salvação, a justiça de Deus. E o que Deus confia a nós? Que se deixe transformar pela palavra, pela renovação da mente, se encher cada vez mais do Espírito Santo, que Deus tem para nós, para que você possa derramar no seu lar. Você está na sua casa, olha, a sua casa é um pedacinho do céu. Você está no seu emprego, lá no seu trabalho, não é um pedacinho do céu, no meio dos seus parentes, onde você estiver, onde Deus te mandar, é a manifestação do reino dos céus. Então, se você confia, o Pai trabalha. Se o Pai trabalha, Ele conclui a obra que Ele começou e esse reino manifesta através de você. É o que Ele espera de nós. E a natureza, como diz em Romanos 8, ela aguarda ansiosamente, em outras traduções fala, ela geme, porque ela espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, os céus. E onde você chega, ali há uma esperança de que as trevas vão sair dali. Você foi chamado para iluminar, você foi chamado para trazer a presença de Deus, para trazer a esperança para o mundo, para dizer que Jesus morreu para salvar, para dizer Ele é um Pai bom, Ele é um Pai perfeito, um Pai de amor. Então, esse é o nosso papel. Por isso, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas essas coisas, o versículo fala, todas essas coisas. Que coisas? A gente já acabou de ler. Comida, bebida, vestes serão acrescentadas, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Glória a Deus. E acrescenta, basta
Mas ele fala o seguinte: pode uma mãe esquecer o filho que ama, que sabe o seu peito, que o ama, várias versões, né? De forma que não tenha dó, que não se compadeça, que não tenha empatia? Não, irmãs. Mas se ela se esquecer, o Senhor fala que ele não se esquece. Por quê? Ele tem a gente gravado na palma das nossas mãos. Na palma das mãos dele. Então ele olha para as mãos e ele vê você lá. Ele vê a sua vida. Ele contempla todas as coisas. E aí alguém pode me dizer: mas essa promessa ele fez para Israel. Eu não sei como vocês acreditam, mas sim, ele fez para Israel. Só que em Romanos 11:17 fala que nós éramos oliveira brava e fomos enxertados nessa oliveira. E que a gente agora se alimenta da mesma seiva que aquela oliveira se alimenta. Eu quero falar de uma mulher com vocês, eu acho que vai dar tempo. Está em Marcos, quem quiser abrir. Eu coloquei o título assim, olha, porque eu tirei essa conclusão dessa mulher. A mulher que se encheu de fé e foi adotada. Eu não vou ler para ganhar tempo, tá? Quem quiser anotar aí, é a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5:25 ao 34. Essa palavra, ela fala que essa mulher, ela vivia sofrendo de uma hemorragia há 12 anos, sangrando. E fala também que ela não tinha mais recursos, porque ela tinha gastado tudo com os médicos, sem ser curada. E aqui eu começo a pensar, né? Imagina naquele tempo aquela mulher que ouve falar que tinha um professor, né, com ensinamentos revolucionários, que nem para os fariseus, porque fazia milagres, fazia curas no sábado, e ainda se intitulava como filho do homem, como o profeta Daniel falava que ele vivia. Então eles ficaram com muita raiva, queriam pegar Jesus nisso. Então ali ele fazia milagres, curas, e com certeza a fama foi se espalhando. Conforme a fama foi se espalhando, chegou a essa. Ou ela viu alguém que foi curado, ou ela conheceu alguém que foi curado. Só que na lei mosaica, irmãos, fala lá em Levítico 19 ao 30, que quando a mulher estava no seu período menstrual, ela estava imunda. Isso quer dizer o quê? Onde a mulher se sentava, ela ficava imunda. Onde a mulher se deitava, a cama dela era imunda. Ou o que tocasse na mulher ficava imunda. O seu marido podia tocar nela. E se tocasse, tinha todo um ritual de purificação, assim como ela. Tinha um ritual de purificação, assim que terminava isso. Só que essa mulher já tinha 12 anos. Provavelmente ninguém tinha tocado essa mulher. Então eu penso que a vida dela era difícil. Era uma vida de dores, uma vida de necessidades, às vezes, porque mulher naquele tempo não podia trabalhar, era muito difícil a vida. Então talvez ela, se ela teve um marido, esse marido já não estava mais lá com ela, porque não podia, ela não gerava. E com certeza ela era rejeitada, porque dessa forma ela não podia ir na sinagoga. Então ela alimentava o espírito dela. As pessoas a evitavam, imagina que era assim. Era um problema físico que se tornou emocional, que afetou não só o corpo daquela mulher e a rotina dela, mas afetou a alma, o que ela pensava dela, o que ela sentia, as percepções, as vontades que ela tinha, o comportamento dela. Toda doença física, quando ela se estende sem cura, ela gera um abatimento emocional e faz sim a gente questionar nossa fé, o nosso Deus, se nós temos alguém que cura. A esperança pela pessoa, o valor que ela achava que tinha, ela acha que não tem mais, ela acha que está trabalhando. Porque assim, a gente tem um jeito de achar que nós somos medidos, o nosso valor, com o que a gente pode oferecer. Né? Como ser humano, a gente tem esse conceito
eu vou lá. Ela tinha o risco de ser reconhecida e de ser rejeitada mais uma vez. Mas era a única esperança que ela tinha. Então, como ela ouviu falar que Jesus era muito poderoso, mudou algo naquela mulher. Ela alimentou a fé. Ela viu uma nova esperança. O que é isso? Confiança. Esperança de uma nova vida. E surge dessa mulher um ânimo, uma força para buscar a solução que ela precisava e mudar aquela situação dela. Irmãs, ela só creu, ela não tinha outro jeito. A Bíblia fala, sofria 12 anos, gastou tudo que tinha. E se não fosse todo esse tempo, será que ela iria para Jesus? E se ela ainda tivesse dinheiro, será que ela iria? Então ela vai. A fé é o contrário da procrastinação, da ansiedade. Muitas vezes a gente fica assim, para que eu vou no médico? Voltando a falar lá do outro nome, sabe? Porque eu já sei que isso vai dar, eu escutei, fulano falando que isso não é nada, então, isso não tem mais jeito. Ou então, você baseia assim, eu não vou atrás da minha cura. Por quê? Pode ser também a resposta de oração, mas eu não vou atrás. Porque no passado, eu não fui ouvida, eu não fui curada. Então, você baseia a sua atitude do agora, se você agora, você está baseando as suas experiências do passado? Então, não. Essa mulher, ela não quis nem saber. Ela falou assim, eu vou me levantar daqui. Eu vou até Jesus. Ele é o único que pode me salvar. Imagina vocês estão esperando todo esse tempo. Será que estaria forte? Não. Debilitada. Com dores, com fraqueza, com uma profunda tristeza, sentimento de rejeição, medo de ser perseguida. Mas ela escolheu não dar ouvidos às pessoas. E ela falou, eu vou chegar perto desse mestre. Porque, apesar de eu ser imunda, a minha fé, a minha cura é maior do que tudo isso. Eu não vou me importar com o que estão falando ou com o que vão fazer comigo. Eu só sei que eu quero tocar nesse Jesus. De acordo com a cultura do povo daquela época, algumas traduções da Bíblia mais antigas falam assim, que ela tocou na orla. Tocar na orla significava que ela reconhecia que ele era uma autoridade e que ela queria proteção, paz, vidas dele. E era tudo que Jesus podia dar para aquela mulher naquele dia, Então, quando ela toca, o que Jesus faz? Quem que me tocou? Lembra que foi da multidão? Aí acredito que um dos discípulos, Senhor, mas está todo mundo encostando no Senhor, te oprimindo, o Senhor está perguntando, quem que me tocou? Como assim? Um monte de gente está me tocando. E ele continuou preocupando. Aí eu comecei a pensar, por que ele estava procurando, Eu acho que a mulher também ficou amedrontada. Pronto, ele é um judeu, eu sou uma pergunta. Eu deixei ele mudo, agora ele vai ficar comigo, então essa multidão vai me expulsar daqui. Aí Jesus continuou olhando, porque ele queria ver quem é. Ele queria encontrar os olhos, então. Através dos olhos, ele toca na alma e fala, filha, calma que eu estou adiantando. Ele olha para a mulher e a mulher fala toda a verdade. Se prostra. Eu imagino que é um sinal de, Senhor, eu fiz mesmo, eu reconheço que eu fiz, me perdoa por ter tocado no Senhor, Ele olha para a mulher e fala, filha, a tua fé te salvou. Fica livre desse sofrimento, porque ele já. E aí, irmãs, eu quero passar para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito. O Senhor Jesus, ele não curou só o corpo. E a palavra diz que ela tentou ser curada do fluxo de sangue com os médicos. Em Lucas, quando conta a mesma história, ele diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, ela tentou com todos os recursos que tinha, mas os médicos, ninguém puderam fazer nada por ela. Não puderam curar. Não puderam curar a enfermidade física, mas Jesus curou ela no corpo, na alma, porque chamou
todos esses milagres, todas essas curas e todas essas libertações. Então, esse encontro dela é o encontro que nós devemos ter com o nosso Pai. Reconhecer. Ela reconheceu e ela fez um movimento, eu vou. E ela foi. E aí saiu a virtude de Jesus. Jesus fala, você não é linda, você é filha. Não importa o que falaram de você, não importa se te rejeitaram, eu te recebo como minha filha. É esse encontro que Jesus espera ter com a gente. É esse encontro que sara a gente no corpo, na alma e no espírito. Eu não sei o que você veio buscar. Todas nós temos feridas emocionais. Às vezes, adoecendo o corpo também. O Senhor Jesus pode todas as coisas. Ele curou aquela mulher do abandono, da rejeição, do isolamento. Ele deu para ela uma nova história. Foi cantada aqui hoje. Né? Cada louvor parece que o Senhor estava confirmando a palavra no meu coração. Né? Ele quer curar as feridas da alma. Assim como ele curou a mulher. Todos os encontros de Jesus, irmãos, não era só pelo milagre que estava sendo esperado. Ele sempre trazia uma cura emocional para aquela pessoa. Porque se você tiver o seu emocional equilibrado, com o seu espírito dobrado diante do Senhor, com ele submeto, é um encontro real, que realmente sai virtude, que realmente gera uma fonte de águas vivas, de que cura, que transforma, que liberta e que faz jorrar. Por que faz jorrar? Porque eu não consigo ficar com isso só para mim. Eu tenho que compartilhar. Eu fui curada, e agora? Deus, eu tenho que trabalhar com o Senhor, porque eu já dei trabalho. Agora eu tenho que trabalhar. Agora eu quero fazer. Agora eu quero ver outras filhas a chegar diante do Pai e serem transformadas. Irmãs, já deu o horário e eu quero dizer para vocês: sem fé é impossível agradar o Senhor. Né? Jesus, ele queria saber quem tinha tido fé suficiente para alcançar a bênção dele. Você tem? Você tem a fé que é capaz de combater a sua ansiedade? Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Jesus, ele vê todas as coisas. Ele sabe tudo que você precisa. Jesus, ele está esperando você desenvolver descanso nos braços do Pai. Confiança. Senhor, eu confio. Eu te recebo como meu Pai. Eu quero ser como uma criança que não se preocupa. Porque eu acredito que o Pai Celestial, ele pode me dar coisas infinitamente melhores do que meus pais terrenos. Jesus fala disso, né? Se a gente é mal, sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Que o Espírito Santo, irmãos, traduza no coração de vocês. Porque essa palavra é uma palavra grande, eu dei uma resumida, tá bom? Eu não sei, tem hora que eu acho que eu operei um pouquinho. Eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver cada rostinho. E que vocês possam levar a bênção de Deus. Que vocês não se esqueçam